Olá, irmãos. Hoje nós vou deixar para vocês um versículo que está em Atos, capítulo 2, o versículo 43. Diz assim a palavra de Deus: os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor, porque viam os milagres que eles estavam fazendo, e todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam os bens uns com os outros. Irmãos, hoje eu queria falar um pouquinho sobre a história da perseguição. A perseguição surgiu no começo da igreja cristã, porque quando Jesus morreu, o diabo achou que tinha tido vitória. Jesus ressuscita, mas quando a igreja é cheia do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, que vem línguas de fogo, um vento forte, irmãos, o diabo se sentiu ameaçado, o domínio dele ameaçado, porque os discípulos expulsavam demônios, curavam, estavam cheios da glória de Deus. Eles eram pescadores, irmãos, e eles tinham sabedoria para falar, eles tinham sabedoria para pregar. Eles eram pessoas simples e cheias do Espírito Santo. Por isso, irmãos, quando você busca muito a Deus, você é cheio do Espírito Santo. E tudo que você faz parece fluir de uma maneira assim, que o Espírito Santo vai levando para os corações, sabe, irmãos? E então, o reino de Deus havia chegado. A igreja começou a pregar, curar enfermos, expulsar demônios. Daí o demônio fez o quê? Ele pegou e resolveu começar a perseguição contra os cristãos. O primeiro mártir é Estevão, que está citado no capítulo 6 e no capítulo 7. Então arranjaram, no capítulo 6, versículo 13, fala assim: então arranjaram alguns homens para dizerem mentiras a respeito dele. Irmãos, o diabo é muito sujo. Disseram mentiras, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo, estava falando para todo mundo, e os judeus estavam uma fera, porque não conseguiam pegar ele numa falha, porque ele só falava as coisas certas, corretas, ungidas de Deus. Então o que aconteceu? Ele acabou sendo apedrejado, e Paulo foi aquele que comandou, ele não jogou pedra, mas ele comandou a morte de Estevão. Irmãos, e logo em seguida, no capítulo 12, que começam as grandes perseguições, as verdadeiras perseguições, porque eles mataram Tiago, que era irmão de João, que é filho de Zebedeu, né? Que João e Tiago eram filhos de Zebedeu. Então, o Tiago, irmão de João, foi morto. Quando Herodes vê que todos ficaram muito felizes com a morte de Tiago, o que ele fez? Mandou prender Pedro. E daí começa uma grande perseguição. Pedro, Deus envia um anjo na cadeia e abre todas as portas, e Pedro sai no meio dos guardas, no meio de tudo, e vai embora da cadeia, e vai para um lugar onde todos estavam orando por ele. Sabe, irmãos? O poder era imenso. É o poder que hoje nós precisamos buscar de Deus, a renovação das nossas vidas, para nós sermos realmente cheios do Espírito Santo, que nós vamos precisar disso, irmãos, nos dias de hoje e daqui para frente, que as coisas vão aos poucos piorando. Então, começaram a aprender. Paulo foi preso muitas vezes. E Paulo, na prisão, ele escreveu um livro de Efésios, no ano 64 depois de Cristo. Sabe, irmãos, a pessoa, quando ela é presa, o que ela vai fazer? Ela vai conversar com Deus. Ela vai ser muito mais cheia do Espírito Santo. E Paulo e a estratégia do diabo era acabar com Paulo, que ele foi um grande missionário. Então, o que aconteceu? Nero conversou com o Senado, queria pôr ídolos da imagem dele, tudo para que adorassem. E o Senado disse não. O que ele fez? Mandou os servos dele, com tochas, queimarem a cidade de Roma, menos o palácio dele. O Senado sabia que era ele. Mas o que Nero fez? Acusou os cristãos, isso em Roma. E daí o que acontece? Paulo é acusado injustamente de ser o mentor daquele incêndio. E ele é preso, irmãos. Dessa vez ele é preso até a morte dele. Ele é acorrentado a um guarda, um soldado romano forte e fortemente armado também. Não só forte, mas fortemente armado, para que ninguém chegasse perto dele.
Mas, irmãos, foi na prisão que Paulo escreveu Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 2 Timóteo, Filemão, que estão até hoje, nós lemos e Deus fala conosco a respeito de guerra, a respeito de tudo. Sabe, irmãos, a perseguição, o diabo pensa que está ganhando, mas quem está ganhando sempre é Deus. Porque o diabo é um derrotado. Quem é o vencedor é Cristo Jesus. E às vezes Deus usa situações de perseguição, por exemplo, justamente para a obra dele, para que mais pessoas conheçam o nome dele, que é essa a intenção de Deus, que nós aceitemos Jesus para morar no nosso coração. E nós sabemos que esses livros estão na Bíblia inteira, né? No Novo Testamento. Se Paulo não tivesse sido acorrentado na prisão, não teria saído essas cartas, que hoje falam tanto conosco, né? E a igreja continuava a crescer, apesar da perseguição. Quanto mais perseguição, mais a igreja crescia, mais foi indo, que foi pegando todas as terras foram evangelizadas naquela época, né? E o diabo perseguindo, mas Deus não faz nada imperfeito, irmãos. Tudo Deus tem um plano. Por isso que a palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que hoje, se alguém falar que vai tirar a minha unha, eu nego Jesus, porque eu não estou passando por isso. Mas se um dia houver uma perseguição e for querer tirar a minha unha, irmãos, Deus vai me dar a graça de eu dar todas as minhas unhas, sabe? Não só das mãos, como dos pés também. Por quê? Porque Deus não dá um cálice acima do que nós podemos suportar. Muitas pessoas estão com medo do futuro, irmãos. Não tenha medo. Você sabe que João, ele foi exilado para a ilha de Patmos. Ele foi exilado lá. E o que aconteceu na ilha de Patmos? Ele escreve Apocalipse, que é o livro dos finais dos tempos, irmãos. Que com Daniel, completando com Daniel e com outras partes, Mateus 24, nós vamos conseguindo entender o que é os finais dos tempos. Está na palavra de Deus. João sofreu? Sofreu. Mas, irmãos, como eu disse, o sofrimento faz parte. Nós temos que aprender que o sofrimento faz parte também da nossa vida com Deus. E a perseguição, irmãos, não tenham medo. Não tenham medo, porque Deus nunca te deixará desamparado. Se você pensa assim que vem alguém te machucar, se Deus não tiver um plano maior, ninguém chega perto de você. Deus cuida muito bem de nós. E se acontecer, de alguma coisa acontecer conosco, porque é um plano de Deus, Deus estará conosco. E nós estaremos cheios do Espírito para poder realmente passar pela situação. Então, irmãos, não tenham medo do dia de amanhã, não tenham medo de nada. Porque Deus estará com você, independente de qualquer coisa. E eu quero pedir para vocês, se gostaram desse vídeo, vocês deixem o seu like, vocês deixem o seu comentário, compartilhem em grupos. Se não é inscrito no canal, se inscreva, para que nós possamos cada dia mais crescer o canal e levar a palavra para mais pessoas. E baixem também o livro Ao Cheiro das Águas, porque o livro Ao Cheiro das Águas vai falar muito com você, principalmente obreiro, né? Principalmente o obreiro dos pastores, diáconos, os presbíteros, o pessoal do louvor, os pessoais de peça, que fala muito sobre esgotamento espiritual. O cansaço da obra, que às vezes faz mal para a nossa fé. Então, irmãos, baixe esse livro. E eu me despeço desejando a vocês uma excelente semana em nome de Jesus.